Na Bíblia de Jerusalém, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Eu te conjuro diante de Deus, Jeová, e do Mashiach Yahushua, que há de vir julgar os vivos e os mortos, pela sua aparição, e Paulo diz aqui, pela sua aparição e por seu reino, proclama a palavra e prega a palavra. Insiste ao tempo oportuno e no inoportuno. Refuta, ameaça, exorta com toda a paciência e doutrina. Pois virá tempo em que alguns não suportarão essa doutrina, né? Alguns não suportarão essa doutrina, pelo contrário, segundo os seus desejos, segundo os seus próprios desejos, como que sentindo comichão nos ouvidos, se rodearão de mestres, desviarão os ouvidos da verdade. Vão desviar os ouvidos da verdade, orientando-se para as fábulas, né? Então, Paulo diz para Timóteo ser sóbrio, simplesmente ser sóbrio. Eu acredito que esse tempo, quando não suportaria a sã doutrina, é hoje, né? É agora, é o século 21 em que estamos vivendo, né? Porque esse é o dia em que as religiões, denominações, sistema religioso, igrejas cristãs, cristianismo, está distante do Criador. Eu já expliquei, tenho explicado, que a salvação vem dos Yehudim, dos judeus, Yehonan, Evangelho de João, né? Yehonan 4:22. Não tem nada a ver com o Vaticano, não tem nada a ver com Roma, não tem nada a ver com o Império Romano, Césares, né? Cláudio César, em Atos 18, expulsou os judeus de Roma. Quando Andrônicos e Júnior, os dois apóstolos, antes de Paulo, já tinham fundado a primeira Querrilã, comunidade, não de cristãos, mas de messiânicos. Os judeus expulsaram os judeus de Roma. Quando o decreto caiu, e os Yehudinhos, os judeus, voltaram lá para fundar uma segunda Querrilã, comunidade, uma segunda Kenesean, congregação. A primeira já estava corrompida. Até William Branham explica isso nas 7 eras da igreja, né? Aí então houve perseguição, massacre, sufocamento, morte. Não aceitou. Até 1517, todo mundo aí que se levantou contra a Igreja Católica Romana, que nasceu de Roma, do Império Romano, é a igreja oficial do Império Romano, a Igreja Romana massacrou. Os valdenses, saiu massacrando todo mundo aí.
John Hus, padre católico que pregou a pré-reforma, foi queimado, apelidado de um ganso. Lutero só não foi queimado porque o Duque Frederico de Wittenberg resolveu proteger Martim Lutero, né? Senão o Papa Leão tinha alcançado seu objetivo, que era a Inquisição de Martim Lutero, né? E aí tem 68 milhões mortos nas Inquisições. Claro que o Império Romano matou para valer, né? Os Césares, né? Nero, Diocleciano, Calígula. Matou e matou para valer. Mas os papas também mataram para valer. Por isso que o cristianismo é de Deus. Você diz, eu sou cristão, homem. Você diz, mulher, eu sou cristã. Então você está corroborando, em conluio, com a morte de 68 milhões de cristãos, que é a igreja madre, a igreja mãe do protestantismo, pentecostalismo, deuteropentecostalismo e neopentecostalismo matou. Sua mãe, a igreja católica. Hoje não mata com fogueira, não mata com entregando a fogueira, as torturas, chumbo quente no ouvido, no nariz, dentro da boca. Aquele tipo de tortura aí que você vê nos museus da Inquisição, uma peça lá chamada Uva, né, que introduzia na intimidade da mulher e arrebentava tudo. Outra peça arrebentava, esmagava os seios, né? Hans Kreml, o inquisidor da Alemanha, mesmo escreveu lá o Martelo das Bruxas, matou a mulher à torta e à direita. Bastava alegar que era bruxa, pronto, Inquisição. Os inquisidores, né? Mas hoje a igreja não mata com Inquisição, o Império Romano não está aqui matando com leão, cruzes, crucificando nas cruzes, mas a igreja católica, a ferida de morte, o Império Romano, na ferida de morte, reviveu na besta, na religião papal, nos papas, né? E a igreja católica dos papas é a mãe das outras igrejas. São tudo filhas do catolicismo. Então não mata com Inquisição, o Império Romano não está aqui matando com a espada, com as cruzes, né? Com leões nas arenas do Coliseu Romano, mas está matando com doutrina, né? O nome Jesus, no latim, sus quer dizer suíno, porco. O nome não se translitera. O nome do Salvador no hebraico é Yehoshua, que tem um trigrama, Yud Rei Vav. O pai tem um tetragrama, né? Yehová, Yud Rei Vav Rei. Então, é por isso que há esse tempo de hoje, e não há mais Inquisição, nem leões, nem fogueiras, nem cruzes. É morte doutrinária. O cavaleiro esverdeado, o quarto cavalo do Apocalipse, né? E o inferno, o Hades, a mansão dos mortos, o segue, né? A morte e o Hades, o inferno, segue essas falsas doutrinas. Falsas doutrinas do catolicismo, esses RI, regulamento interno, das igrejas evangélicas, protestantes, pentecostais, deuteropentecostais e o neopentecostalismo. Aí hoje, eu vou falar sobre isso aqui hoje, sobre o que eles estão dizendo que vem 3 dias de escuridão, falsos mestres. Isso aí até a igreja romana está pregando isso aí, ó. Os súditos do Padre Oliveira, né? E agora os protestantes pentecostais entrando aí, pregando 3 dias de escuridão. Estocar alimento, dizendo que vai vir uma fome, né? Ainda tem a ciência dizendo que o sol pode soltar aí seus raios e dar um apagão de eletricidade, apagão na internet. Também vemos, nesta hora, banques subterrâneos, o Zuckerberg, o dono do Facebook e outros bilionários,
construindo abrigo subterrâneo. Parece que não vai dar tempo deles ir para outros planetas, né? Outras estrelas. Aí eles estão fazendo bunker subterrâneo. Mas que coisa, né? Os ricos construindo bunkers, abrigos subterrâneos com quadra, com campo de futebol, com sala de cinema, com piscina, armazenando alimento. Eles sabem que o julgamento está vindo, estão como topeiras se escondendo debaixo da terra. Né? Vão morrer debaixo da terra, vão ser destruídos. Né? Porque ou as bombas nucleares destroem ou a lava vulcânica. Né? Coisa que já está acontecendo na Islândia. Né? Vulcão entrando em erupção. Né? Ninguém vai escapar. Né? Não, ninguém vai escapar. Se os ricos pensam que vão ficar pecando debaixo da terra em seus bunkers, cidades subterrâneas, estão enganados. Eles vão cumprir o Apocalipse. O sexto selo, os homens se esconderam nas cavernas e clamaram, né? Caiam sobre nós montes, que nos esconda da ira do Cordeiro. Então ninguém escapa. Mas é o que os falsos mestres estão pregando. O que eles estão pregando? 3 dias de escuridão, mandando estocar alimento, como se isso resolvesse alguma coisa. Eu já disse aqui que 12 de março, esse mês, a Covid-19, fez 4 anos. Ela está na Terra, está matando. Né? Outro dia ela matou aquele cidadão com poliomielite que vivia dentro de um pulmão de aço. Né? O cidadão tá lá, tem a biografia, formou até em direito, não sei se ele tinha 72 anos de idade ou ele viveu dentro desse pulmão de aço, dentro dessa máquina, 72 anos. Então a Covid está no mundo e ela fez 4 anos no último dia 12 de março. Então ela não foi a grande tribulação, fica tranquilo. A Covid só foi uma dor de dente, né? Uma dorzinha de dente. Não foi a grande tribulação. Porque a grande tribulação vai durar 3 anos e meio. Onde Moisés e Elias pregarão para os 144 mil israelitas. Né? Não haverá chuva. Então estoca alimento, você quer estocar. Não sei se Moisés e Elias vai vir agora. Né? Quando eles vierem, que vai haver fome na terra. Né? Porque não vai haver chuva, nem orvalho, como foi nos dias de Elias, o tesbita. Né? Mas os falsos profetas, homens e falsos profetisas, estão aí. Com canais monetizados nas redes sociais, dizendo: eu estou estocando alimento, estoca alimento. Tudo de batom, esmalte, calça comprida, cabelo cortado. A mulher não pode nem pregar. Esses falsos profetas, ao invés de pregar a sã doutrina de Paulo, fica aí com tonteria, não sabe de nada, não entende nada. Tudo que prega é essas coisas aí para tentar amedrontar pessoas. Né? O que vem é muito pior. Né? O Gembrana fala que na tribulação haverá aí formiga aí da altura de não sei quantas árvores de montanha, né? Um pássaro, né? Na imaginação humana, né? Um pássaro com asas, com as suas 2 asas do tamanho de quilômetros. Né? Vai ser pior do que você imagina. Né? Se for só isso aí que você está pregando, 3 dias de escuridão, revelação que até o padre Oliveira aí que eles estão pregando na Igreja Católica está seguindo. Que diferença tem o protestantismo do catolicismo? Estocar alimento, de nada adianta. Apagão da internet. Né? E ainda tem o ex-satanista aí, Daniel Mastral, dizendo que já em abril começa a grande tribulação. Não sabe de nada. E os vídeos desses falsos profetas alcançam centenas de milhares de visualizações, porque o povo
quer ser minado, enganado. O povo não quer a verdade, né? O povo quer estocar vela, bateria, comprar rádio, estocar alimentos enlatados. O povo quer uma tribulaçãozinha fraca, né? Gente, se a tribulação chegar, você nem imagina o que vai acontecer. Não é do jeito que as igrejas estão pregando, não. As igrejas não entendem nada. E hoje, ainda resta esse tempo aqui, da hora da meia-noite, que vem desde o Brasil, profecia, de 25 de novembro de 1960, em Shreveport, Louisiana, perto de Indianápolis, né? William Branham estava nesse culto. A profecia foi dirigida ao Brasil. É uma profecia para o Brasil, porque o Brasil ajudou Israel. Em 27 de novembro de 1947, o trabalho do chanceler Oswaldo Aranha, no tempo do presidente Dutra, fez Israel voltar a ser um Estado. Ele interviu, né? Não permitiu o mundo árabe ganhar lá, impedir Israel na ONU. Em 27 de novembro de 1947, Oswaldo Aranha não permitiu isso, o brasileiro não permitiu os árabes, o mundo muçulmano, impedir Israel de virar um Estado. Hoje o Mauro Vieira é contra Israel, o chanceler atual. O presidente Lula é contra Israel, o presidente atual do Brasil. Mas eu, no meu pensamento, eu não acredito que esse posicionamento do chanceler brasileiro e do presidente Lula vai arrancar a benção que o Brasil tem perante o Criador e Jeová, o Deus de Israel. Eu não vejo. Hugo Chávez chamou Israel de Estado genocida. Quem se deu mal foi o Hugo Chávez aqui na Venezuela, que morreu, né, de câncer. Né? Então quem amaldiçoa Israel, põe sua barba de molho. As consequências virão. Né? Porque lá em Israel, é certo que nem todo mundo vai ser salvo. Mas lá deve haver os 144 mil israelenses que terão nas suas testas escrito o nome do Criador e do Cordeiro, né? Do Pai e do Filho. Né? Eu e o Pai somos um, mas não é igual o dedo aqui não, disse o irmão Branham. Não tem nada a ver com unicismo. Né? Já expliquei isso aqui. Né? Doutrina que o pastor Luiz Mendes, aí, do Tabernáculo de Araçatuba, defende. Né? O irmão Branham diz, eu não sou unicista. E ele foi naquele debate lá com o pastor César Cavalcante, evangélico, contra o Luiz Mendes, debateu contra o Joaquim, pastor Joaquim, que perguntou se ele cria no profeta William Branham. O Luiz Mendes disse que não tem nada a ver, não estava ali para discutir. Mas ele negou, né? Tal como esse outro pastor aí de São Paulo foi lá tentar defender a semente da serpente, que o primeiro pecado no Éden, no Jardim do Éden, foi sexo entre Eva e o animal, não entre Eva e o diabo. O diabo é um espírito. Foi entre Eva e o animal. Essa serpente, que hoje é um réptil, um ofídio, que rasteja na terra, não é o mesmo animal do Éden, não. Antes da maldição. O do Éden era como um homem pré-histórico. Né? E eles não conseguiram debulhar, ou seja, isso aí, não adianta nem discutir semente da serpente com um teólogo. Não vai chegar a lugar nenhum. Isso aí foi uma revelação dada a William Branham, que viu numa visão o que Eva fez com a serpente. Sexo. Aí você vai tentar explicar isso, debulhar isso, você não vai conseguir. Eu vi o debate, esse pastor Gladys aí, que era lá do Adil, aí do grupo do Joaquim, é outro também que nem cita o William Branham. Você veja os pastores que se dizem do tabernáculo, que se enriqueceram às custas do nome de William Branham, eles vão em debate hoje, eles nem citam o William Branham. Que vergonha, né? Ou seja, eles regrediram, estão caídos. Os tabernáculos estão caídos, são brahmitas. Virou sistema religioso. Virou ismos.
Também hoje já são filhos do catolicismo, é por isso que eles pregam Jesus. A marca da besta. Eu estou aqui a pregar Yehoshua Mashiach. Mashiach Yehoshua. Eu não estou aqui para repetir o que William Branham pregou. Mas você crê no profeta William Branham? Creio como creio em Martim Lutero, como creio em Billy Sudan. Você creio que esses homens foram homens de Deus. Dwight Moody, Adoniram Judson, Charles Finney, Hudson Taylor, Dave Livingstone, Charles Spurgeon e centenas de homens que Deus usou. Recentemente, né, na era de Filadélfia e Laodiceia, como ele usou lá em Tiatira, lá, Francisco de Assis, Pedro Valdo, Patrício da Irlanda e tantos, né? Deus nunca fica sem ter mensageiro na terra. Né? E você é profeta? Eu não sou profeta. Não me considero profeta, nunca me declarei profeta. Sou mensageiro porque um correio, pessoal do Mercado Livre, da Shopee, vem na sua casa, entrega o produto, vai embora como mensageiro. O produto não é deles, estão a serviço. Né? Então eu estou aqui também a serviço do Criador Yehová e do seu filho Yehoshua. Eu sei, todo pregador é mensageiro, então tem milhões. Eu sou um mensageiro entre milhões de mensageiros. Agora veja o que eu estou pregando. Avalia, analisa, pesquisa. Julga o que eu estou pregando. Eu estou pregando a sã doutrina. Que Paulo disse que voltaria nos últimos dias, né? O matrimônio. Respeitoso entre todos vós seja o matrimônio, chama de santo matrimônio, né? Que é uma mulher virgem casando com um homem puro. Puro, como José, filho de Jacó, era um rapaz puro, não se manchou com pecado de sexo, não virou um fornicário, né? Não desonrou a casa de seu pai e sua mãe, fornicando com prostituta e enchendo a casa do pai e da mãe de filhos ilegítimos. Então, quando um homem é puro e uma moça é virgem, como está lá em Coríntios 6, Coríntios 7, fugir das prostitutas, da prostituição, e Paulo fala que casamento é para a mulher virgem, né? E o homem puro, então isso forma matrimônio. Se não é uma mulher virgem, um homem puro, então é união ilegítima. E se é divorciado, homem divorciado, mulher divorciada, é pior ainda, né? Que Marcos 10, 11, diz que se um homem divorciado da sua mulher casar com outra, ele comete adultério contra a primeira. E se a mulher divorciada do seu marido casar com outro homem, comete adultério. Ela. Marcos 10, 12 e Romanos 7, versículo 2 e 3. Enquanto o marido estiver vivo, ainda que ela não viva na mesma casa com o marido, se ela, tendo marido vivo, for viver com outro homem, será chamada adúltera. Morto o marido, ela sendo incrédula, está livre para casar. Coríntios 7, ela sendo machiânica, crente, ela só deve casar com crente. Né? Não é cristão, eu não sou cristão. Eu não prego para cristão. Hoje eu condeno o cristianismo. A mãe do cristianismo é a igreja romana. Hoje eu condeno cristão, cristã, cristianismo, igreja cristã, eu condeno isso tudo. Porque quando eu leio o livro de Atos aí, Kefas, Pedro, Jacó, Tiago, Ieronan, João, Shaul, Paulo, eu vejo que eles não têm nada de cristianismo. Mas foi os tradutores que colocou em Atos 16, 21, lá em Antioquia, que é ali entre a Síria, a Turquia e Israel, os tradutores colocaram que foram chamados de cristãos. Mas isso não é verdade. Foram chamados de cristãos lá no ano 116, depois da morte do imperador Trajano, já no tempo do imperador Adriano. Você lê a história dos hebreus por Flávio José, ele nem menciona cristãos. Mas já com Adriano começou a ser chamado de cristão. O que eles eram então aí no livro de Atos? Quem lá? Comunidade.
de judeus que cria no Mashiach Yehoshua, que nesse ano congregações. Porque as sinagogas, o Mashiach Yehoshua diz na era de Éfeso, também falou na era de Filadélfia, que a sinagoga, esses que se dizem judeus e não são, mas estão aí na sinagoga de Satanás. Então, se você está numa sinagoga hoje dentro do judaísmo, e William Brandt diz que o judaísmo é um espírito de sapo, o catolicismo é outro espírito de sapo, o protestantismo é o terceiro espírito de sapo. Dentro do protestantismo está o pentecostalismo, deuteropentecostalismo e neopentecostalismo. Você está dentro de uma sinagoga, você está numa sinagoga, não foi eu que disse, foi o Mashiach Yehoshua. Sinagoga de Satanás. Tanto em Éfeso, no Apocalipse, como em Filadélfia. Então, vai para a sinagoga. Você vai dizer que é judeu, mas mente, não é judeu. Porque judeu, para ser judeu, tem que ter mãe judia. Como Timóteo. Como hoje Israel só reconhece um israelita se provar que a mãe é judia. Fora disso, pode circuncidar, pode usar kippá, talite, pode fazer as festas aí da semana, da expiação, do Sucote, do Pentecoste. Pode guardar sábado, pode pagar dízimo, diendo, cominho, hortelã. Você não vai virar judeu, não. E mesmo que tenha a mãe judia, sendo judeu, ser judeu hoje não salva, nem ser gentil. O que te salva hoje é você crer no nome do Filho do Criador, Yehoshua Mashiach. E no Evangelho, na sã doutrina de Paulo. Então o matrimônio está de volta, né? 1 Coríntios 7, versículo 9 e 10. Se a mulher se separar do marido, não te case de novo. Você obedeceu, mulher? 1 Coríntios 7, versículo 9 e 10. Você se separou do marido e casou de novo. Quem te autorizou a casar de novo? Quem te deu esse direito? Foi o pastor Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemo, Paulo Júnior, Napoleão Falcão, José Huerta. Foi o pastor da Presbiteriana, da Batista. Você vai parar dentro do lago de fogo, o inferno. O Hades, Tártaro. As escrituras, Yehoshua, aí nos 4 evangelhos, e Paulo, nas suas 14 cartas, livros, epístolas, não autoriza. Se a mulher se separar do marido, não te casa de novo. E o homem, está escrito lá, não dê divórcio à sua mulher. Você deu divórcio à sua mulher? Em que base? Porque Marcos 10, 11 diz, se um homem divorciar da sua mulher e casar com outra, ele comete adultério contra a primeira. Você está em adultério. Mas eu sou bispo, eu sou pastor. Se você morrer, fechar os 2 olhinhos aqui, nesta vida, você vai fazer igual o rico. Vai acontecer igual o rico de Lucas 16. Não é parábola. Havia um homem rico. É fato, é história. Ele existiu. Morreu, foi sepultado e abriu os olhos no Hades, no lugar de tormento, onde só a língua dele pegava fogo. Ora, se ele fechasse a boca, a língua pararia de queimar? Claro que não, é um tormento espiritual. Então você que está casado, divorciado, sabe que você está em adultério. Não sou eu que digo isso não, é a palavra de Deus. É a palavra do Mashiach. Leia Marcos 10, 11 e veja que você não vai escapar do inferno, do lago de fogo, do Tártaro, do lugar de tormento. Não tem escapatória, homem. A menos que você descase-se. Porque Coríntios 6, versículo 9 e 10 diz que adúlteros não entrarão, e adúlteras também, não entrarão no reino de Deus. Aí é escolha sua, eu só estou pregando. Só estou expondo a verdade, te colocando diante da verdade, que é a sã doutrina que Paulo disse que homens e mulheres não iriam suportar. Daria gastura, agonia. Eu não suporto ouvir esse mensageiro pregador, André Luiz. Ele prega a Bíblia, prega a Escritura. Ele não dá a ideia dele. Só que a Bíblia que ele está pregando é coisa de 2000 anos atrás. Ora, mas o Mashiach Yehoshua, em Hebreus 13, 8, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Malaquias 3, 6, Yehová disse, eu sou Yehová e não mudei. As igrejas mudam, modernizam. Tentam se adaptar à cultura, ao modernismo, ao pecado, à sociedade, às leis das nações. Seja ditadura ou democracia.
O mundo jaz no poder do maligno, no poder do diabo. Sem as escrituras, sem a Bíblia, você nunca vai entrar no céu. Você nunca vai vencer o diabo. É melhor voltar às escrituras. A sã doutrina, o ósculo. Na saudação, Romanos 16, o beijo santo, a mulher lavando os pés na hospedagem, 1 Timóteo 5,10. Não cortar o cabelo, a mulher, nem as pontas. Não rapar a cabeça, as prostitutas que rapavam a cabeça, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 4 e 5. O véu em público, sinal dos anjos, né? Uma mulher que usa o véu no ônibus, na praça, no supermercado, no centro da cidade, onde quer que seja, ela não mostra o cabelo dela. Rebeca, quando viu que era Isaac no campo, vindo no camelo, bramita, mulher bramita, você crê no que William Branham pregou, que Rebeca deu água ao camelo? E nisso que as escrituras dizem, que ela pôs o véu na cabeça, quando viu Isaac no campo. Você vai usar véu? Vai usar o véu em público? Suplício Galo, cônsul romano, a mulher dele saiu no tempo do Império Romano sem o véu, mostrou o cabelo na rua, ele deu carta de divórcio. William Branham pregava isso: se a mulher cortar o cabelo, dê carta de divórcio, homem, ou você é um marido. Eu não prego isso. Mas eu prego que a mulher não pode rapar a cabeça, cortar o cabelo, e a mulher deve usar o véu em público. Eu prego que o casamento, se ela casou virgem e ele casou puro, sem tocar em prostituta, sem fazer sexo com prostituta, puro, esse matrimônio até que a morte separe. Isso aí eu prego. Eu tenho base bíblica, escriturística para pregar isso. E o ficar calada na congregação não permite que a mulher ensine. 1 Timóteo 2, 9 ao 15, né? 11, 12, 1 Timóteo 2, versículo 11 e 12, Coríntios 14, 34 a 38, ela deve ficar em silêncio e não deve falar, pregar na congregação. Vais obedecer? Vais obedecer? Vai voltar à sã doutrina? Porque Paulo disse que nos últimos tempos a sã doutrina iria voltar. Mas ela voltaria à sã doutrina nessa situação. Haveria homens, mulheres assalariando, pagando 10 mil reais, 20 mil reais, 50 mil reais de salário, 100 mil reais de salário a um pastor para pregar segundo os desejos, concupiscência. Pregar assim, pode usar calça comprida, pode pintar as unhas de esmalte, enquanto Deus só quer seu coração. Eu quero o dinheiro do seu bolso, esses bandidos, cães gulosos. Eu quero seu dízimo, é isso que eles dizem. Eles não falam diretamente, mas é assim que eles estão falando indiretamente. Quando eles pregam dízimo, quando Yehoshua, Hebreus 7, 14, era da tribo de Judá, não podia receber dízimo. Quando Paulo, Shaul, era da tribo de Benjamim, Filipenses 3, não podia nem mesmo tocar nos dízimos. Por isso que ele não prega dízimo às nações. Ele fala aos hebreus, a carta dos hebreus é dirigida ao povo hebreu. Hebreus 7,5, os levitas, que é uma das 12 tribos dos hebreus, deve instituir o dízimo, deve viver dos dízimos. Mas ele não diz para nós das nações. Como é que Paulo, profundo conhecedor da Torá, criado aos pés de Gamaliel, maior mestre do seu dia lá, quando ele era fariseu, como é que Paulo iria ensinar ou escrever algo contra a Torá, a lei do Criador, a lei de Jeová, o Deus de Israel? Ele não ensina, mas, no entanto, o Edir Macedo ensina, diz Valdemir E. Soares, Augusto Nicodemo, Hernandes Lopes, Paulo Júnior, Silas Malafaia, toda essa pastorama aí. Nunca lê isso na carta aos Hebreus, onde Paulo se dirige à nação dele, os Hebreus, que os levitas, Hebreus 7,5, pode sim, os levitas. Mas hoje em Israel não tem ainda o terceiro templo e ninguém sabe quem é sacerdote, quem é levita, quem é Cohen. Não sabe, então, por hora não tem dízimo em Israel, mas tem no Brasil, tem no Uruguai, tem nos Estados Unidos. Aí tá esse pastor brabão, né? Se você não pagar o dízimo,
É a mesma coisa de meter um 38 na cara de Deus. Oh, absurdo. Se você não pagar dízimo, você está roubando a Deus. E onde Paulo mandou as nações pagar dízimo? Lugar nenhum. Paulo disse que se não trabalha, 2 Tessalonicenses 3,10, que não dê comida a esse irmão. Ou aquele que não trabalha, que não coma. O homem deve viver do suor do seu rosto. Eu estou pregando essa doutrina. Tudo que eu estou pregando está na Bíblia. Ah, mas isso não é para hoje. Como? Se está profetizado que isso iria voltar. A igreja romana nunca pregou o evangelho de Paulo. Só umas fagulhazinhas. Umas casquinhas. Né? Nem a igreja Assembleia de Deus, quadrangular, pentecostal, nem a luterana, metodista, batista, anglicana, episcopal, presbiteriana, nenhuma igreja pregou o evangelho de Paulo. Se você olhar as 14 cartas de Paulo, eu já preguei aqui mais de 200 pontos do evangelho de Paulo, e comparar com o RI, estatuto, RI é regulamento interno, estatuto, normas de igrejas, doutrina das igrejas, não tem nada a ver com o que o apóstolo Paulo pregou. Não, eles têm as doutrinas deles. Eles são como a igreja mãe delas, protestante, pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal. Eles pregam seus dogmas. Eles não estão nem aí com a Bíblia. Não estão nem incomodados com o que a Bíblia diz. Se você disser, Paulo diz que a mulher deve lavar os pés dos irmãos, dos kadosh. As mulheres vão ficar rebeldes na hora. Quando eu era no tabernáculo da fé, eu pregava. 1 Coríntios 14. As mulheres da Assembleia de Deus, da quadrangular, Brasil para Cristo. 1 Coríntios 14, 34 ao 38, né? A mulher fique calada na congregação, não permite que ela fale, é imoral. Indecente ela tomar a palavra, que ela pergunte em casa seus próprios maridos, porque é imoral, indecente ela falar na congregação por causa da menstruação. Se alguém cuida de ser profeta ou espiritual na congregação, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Eu pregava isso, continuo pregando isso até hoje. Mas agora eu prego que a mulher tem que usar o véu. Elas querem? Já quando eu pregava isso, eu era pastor do Tabernáculo da Fé, elas me chamavam de machista. Mulher da Assembleia de Deus, da quadrangular. Agora quando eu prego que tem que usar o véu, tem que lavar os pés na hospedagem, as mulheres lavar os pés dos homens. O que as mulheres vão dizer agora? Que eu sou machista? Não. Vão dizer que eu estou louco. Porque a palavra de Deus para o homem psíquico, natural, a mulher natural, psíquica, é loucura. Eles não entendem que o que está escrito na Bíblia é capaz de dar vida eterna. Aí eles vão contra a Bíblia, em defesa de igreja, em defesa de pastor, em defesa de religião, em defesa do catolicismo, protestantismo, pentecostalismo, vão se perder. Para escutar as escrituras, examinar as escrituras, nela, vocês dizem, nela tem vida eterna, e tem mesmo. Que desde a meninice conheça as sagradas letras que te tornará sábios para a salvação, para a vida eterna, no Mashiach e Yehoshua. Toda a escritura é inspirada por Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus. É ela que vai levar o homem de Deus à perfeição. Eu citei 1 Timóteo, 2 Timóteo 3, 16, 17. Pode ver lá. Tem vida eterna sim nas palavras da Bíblia. Sei que tem erro de tradução. É muita tradução. Mas isso não vai empatar um machiânico. Eu não falo cristão. Já fui cristão. Já fui um bom cristão batista. Um bom cristão da Assembleia de Deus. Já fui um bom cristão do tabernáculo. Já fui um bom cristão do cacoísmo, 10 anos, do tabernáculo, quase 17 anos. Da Assembleia de Deus, quase 7 anos. Já fui quase 34 anos, um bom cristão. Mas as igrejas não salvam, estragam as pessoas. Agora eu não quero mais ser cristão. Eu quero ser machiânico. Não quero mais participar do cristianismo. Eu quero crer nas escrituras. Eu quero ver aquele lá
A comunidade, como era em Atos, aí, renascer. Como Paulo diz em Efésios 5, acho que é 5:27, vai vir uma Keilah, uma Kenesia, uma comunidade e uma congregação. Uma congregação e uma comunidade em hebraico. Keilah, Keilah, santa, irrepreensível, sem mancha, gloriosa. Sem ruga, sem divisões, sem contenda. Deve aparecer. Eu prefiro crer nisso do que ficar pregando 3 dias de escuridão. Eu prefiro crer nisso que virar uma Keilah, que virar uma Kenesia, congregação e comunidade. Keilah, comunidade, Kenesia, congregação, do que ficar pregando 3 dias de escuridão, do que ficar mandando vocês tocar alimento em casa, vela, bateria, rádio, enlatado, comida, do que ficar pregando que a partir de 8 de abril, com o eclipse que vem nos Estados Unidos, que já vai começar a grande tribulação. Não, eu não vou pregar essas tonterias, não. Vai! Segue esses falsos mestres. Eu vou pregar essa doutrina. Deve haver um arrebatamento, mas deve vir primeiro uma Keilah, uma comunidade. Deve haver um rápido arrebatamento. Os mortos ressuscitarão. Tessalonicenses, 1, capítulo 4, versículo 14, 15, 16, 17, 18. Os mortos no Mashiach ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos. Seremos arrebatados juntamente com eles. As escrituras que dizem. E encontraremos o Mashiach, o Yoshua nos ares. Está bem claro as escrituras. Mas deve vir uma Keilah, uma comunidade. Deve aparecer uma Kenesia, uma congregação que defenda a Bíblia tal como está escrito, sem interpretação, sem dar a sua ideia, sem colocar RI, regulamento interno, estatuto, dogma, teologia, exegese de teologia, sem colocar o seu PhD, seu bacharel, sua filosofia. Deixar as escrituras falar o que as escrituras querem dizer. E foi assim que o Mashiach e Yoshua derrotou Satanás. Ele não transformou pedra em pão. Se ele faz aquilo, ele estaria obedecendo o diabo. Ele não obedece o diabo. Não, ele apenas pega as escrituras, os textos de Deuteronômio, que tem valor, né? Com os textos de Deuteronômio e dos Salmos. Só com o livro de Deuteronômio e os Salmos, ele derrotou o diabo na tentação do deserto. E hoje é com as 14 cartas de Paulo, os 14 epístolas de Shaul Paulo, é que nós vamos derrotar Satanás, colocando a palavra no seu devido lugar. Só depende do Criador, Deus o Pai, e do Filho de Yoshua, colocar esta fé no coração de um homem e de uma mulher. Expliquei aqui, isso será um transplante espiritual de coração. Tirarei-o de pedra e colocarei-o de carne. Já vem com a Bíblia toda impresso, né? Dentro da alma. 613 mitzvot de Moisés, a Torá, e mais as 14 cartas de Paulo com todos os pontos. E à medida que eu prego, você toma conhecimento, você vai praticar. É claro que não vamos praticar sábado, circuncisão, guardar a lua nova. A nós, os gentios, não estamos proibidos de comer carne de porco. Agora, comer, abster do sangue, carne sufocada, comida oferecida a ídolo e uniões ilegítimas, aí estamos autorizados, é mandamento lá em Atos 15, 29, naquela Keilah de Jacob, Tiago, de Kefas, Pedro, de Ronan, de João e Barnabé e Paulo estavam lá. Lá eles estabeleceram isso para as nações. Aí vamos obedecer. Abster de sangue, carne sufocada, comida oferecida a ídolo. Carne de porco não falou nada. Se fala, nós não poderia. Como a Bíblia não proíbe, então coma sua carne de porco com tranquilidade. Mas os adventistas proíbem, mas porque eles não creem no Evangelho de Paulo. Eles têm dúvidas, né? Se cresce, iria no açougue, compraria tudo que vende lá, não perguntaria nada a ninguém para não ferir a consciência. Mas sabendo que é carne sufocada, que é comida oferecida a ídolos e é sangue,
abstém-se, não coma isso. E também diz que é para se abster das uniões ilegítimas que eu já expliquei aqui. Esses falsos matrimônios, né? Falsos matrimônios, porque o matrimônio verdadeiro é mulher virgem e homem puro. Homem que casou sem tocar em mulher nenhuma. Fora disso é união ilegítima. Está bem explicado. O que eu estou a pregar está bem explicado. Deixa eu botar aí a pregar isso aqui, mas vou colocar aqui essa folha. Eu estou caminhando para o encerramento da minha pregação. A mulher pega em flagrante adultério em João 8 e tem pessoas que não creem no Evangelho de João. Né? O Romilson mesmo não crê. Outros também não acreditam. No texto de João 8, diz que não havia, nos primeiros textos originais, dizem que João 8 foi adicionado, como Marcos 16, né? Também dizem, eles dizem, os teólogos, não há nos textos originais e foi adicionado. Pois eu creio em João 8, eu creio em Marcos 16, eu creio em tudo que está escrito. Nas escrituras. Se está nas escrituras, eu creio. E a mulher foi pega em flagrante adultério. E ele disse duas coisas, né? Onde estão os teus condenadores? Depois de escrever no chão e dizer, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E as pedras caíram no chão, e não era pedrinha que eles usam para matar pardal, passarinho. Era pedra de 3 a 5 quilos. Que quebrava a cabeça, quebrava a coluna, quebrava os ossos. Lapidando a pessoa, apedrejamento. Onde estão os teus condenadores, acusadores? Porque ele tinha dito, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, todo mundo foi embora. Ele disse, eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. O que o Mashiach, o juiz, estava dizendo? Nunca mais nesta vida, mulher, cometa adultério. É uma ordem do Mashiach. Desde o momento que um homem conhece as verdadeiras palavras, as fiéis palavras de Deus, daquele momento em diante você não pode mais adulterar, homem e mulher. Vai e não peques mais, em outras palavras. Vai e nunca mais cometa adultério. É claro que ela não pode voltar para o marido dela. Leia Jeremias 3, o Deuteronômio, acho que é o Levítico 18, né? A mulher pega em adultério, ela está profanada, ela não pode mais voltar ao marido. O marido não deve receber mais ela. Estou dizendo que adultério destrói casamento, destrói matrimônio. Mas há uma oportunidade para ela, como eu acredito que há para a mulher prostituta. Vai e não prostitua mais, vai e não adultere mais. Não vê que Paulo chamava os kadoshos, os santos, os de dentro? Mas Paulo dizia que se alguém diz que é de dentro, é um santo, é um irmão, mas for avarento, bêbado, adúltero, fornicário, que cometa incesto, ladrão, Paulo diz, não chame de irmão e nem se sente para tomar refeição com ele, ou com ela. Separe-se dele, não chame de irmão. Diferente de Tessalônica, né? Lá em Tessalônica não estava tendo esses avarentos, adúlteros, ladrões, esse tipo de pecado. Lá, o erro dos irmãos era parar de trabalhar dizendo que o arrebatamento ia acontecer. Estava desordenado, né? Mas aqui em Corinto, a comunidade, aqui nesse ano estava suportando o fermento. Um rapaz tomou a mulher do seu próprio pai, a madrasta, estava participando daquele lá, da comunidade, da congregação daquele nesse ano. Ninguém fez nada. E Paulo diz, expulse ele daquele lá, da comunidade, expulse esse moço. Um pouco de fermento. Leveda toda a massa, um tomate podre, uma laranja podre, estraga toda a caixa de frutas boas. Expulse esse níquel daquele lá da congregação. O que você quer dizer com isso, pregador, mensageiro André Luiz? Eu quero dizer que eu também não condeno ninguém. Mas se alguém nascer de novo, receber o batismo de Roa HaKodesh, ele vai abandonar o pecado. Do contrário, se não nascer de novo e estiver na comunidade
nesse ano, na congregação, e cometer pecado, Paulo manda expulsar. Sendo fermento, que leveda, incha, a massa deve ser expulso. Eu quero que entendas isso, está aí. Hebreus 6. Depois de um homem e uma mulher conhecer a boa, agradável palavra de Deus, provar dos dons do Espírito Santo, das revelações do mundo vindouro, da verdadeira palavra de Deus, se ele recair, é impossível que ele seja renovado ao arrependimento. Porque ele vai crucificar o Filho do Criador e salvar uma segunda vez. Então não pode mais ser renovado ao arrependimento. Nesse caso, Paulo está condenando os outros. Negativo. A graça é a graça. É dado uma vez aos homens a graça. E a graça não permite o homem, a mulher, que era adúltero, pecava, adultério, prostituição, avareza, todo tipo de pecado, continuar no pecado. A graça é a graça. Se pisar na graça, no sangue do Mashiach, no sangue do Redentor, Mashiach, Yoshua, você não será perdoado. Quanto maior castigo será aquele que pisar ao Filho do Criador. Vai colocar o Filho do Criador de novo na cruz? Crucificar uma segunda vez? Você está perdido. Então aquele que é salvo, aquela que é salva, é como essa mulher em adultério aqui. Vai e não peques mais. Em outras palavras, nunca mais nessa vida cometa adultério. Mas minha igreja, se adulterar, é só passar por uma prova, uma sanção, uma disciplina lá. Logo a igreja ora e perdoa o adultério. Sua igreja, isso é obra do cristianismo. É obra do paganismo. Cristianismo e paganismo é a mesma coisa. Mas nas lá, comunidade de Kefas, Jacob, Eronã, Pedro, Tiago e João, e de Shaul, de Paulo, não era assim não. Ou levava a sério, ou não levava a sério. Não tinha meio termo. Ninguém fica em cima do muro. Ou decide ou não decide. Vai e não pegues mais. Nunca mais nessa vida, mulher. A ordem é clara. Nunca mais nessa vida, homem, cometa adultério. Aí assim você se manterá salvo. Né? Esse é o evangelho. Que eu prego. Que eu creio que vai fazer vir uma lá, uma comunidade, uma Kenesia. Eu não prego pedaço do evangelho. Eu prego o evangelho completo. Mas eu não sou empresário. Eu sou um cabeleireiro, um barbeiro. Né? Esse é meu trabalho. E eu não prego dinheiro, eu não peço dinheiro. Eu não quero seu dinheiro. Eu quero apenas pregar a palavra de Deus e ver onde estão os filhos e filhas de Deus que vão crer na palavra de Deus. O tempo está aqui. A hora é agora. A hora é a hora da meia-noite. Não brinca. E Judas, na sua carta, epístola, disse: havendo Deus, o Criador Jeová, salvado um povo do Egito, né? Destruiu depois os que não creem. Esses que o Criador destruiu lá, Jeová destruiu, era israelita. Era israelita, porque os egípcios, os soldados do faraó já morreram no Mar Vermelho, afogados, né? Quando Moshe abriu o mar e fechou o mar. Mas depois veio a incredulidade. Já vendo Deus salvado um povo, destruiu os que não creram. Os que mostraram incredulidade, ou seja, de 2 milhões, 1 por 1 milhão, foi salvo o Yehoshua, você fala Josué, mas não é Josué, o nome dele era Oséias, Roché, filho de Num. Moisés adicionou o Yud e ficou Yehoshua, que é o nome do filho de Jeová no Novo Testamento. Não tem esse negócio de JJ, Jeová e Jesus, Jesus e Josué, Josué e Jesus, não é nem Jeová, não é nem Jesus e nem Josué, esses 3 J. J. Não tem Jeová, não tem Jesus, não tem Josué. A letra J não existe no alfabeto hebraico. É Yehoshua e Jeová.
O pai da letra J é Jean Jorge Tricino, em 1524, que mudou a fonética do I para o J. Esse ano faz 500 anos. O nome de Jesus está a fazer 500 anos, e no latim, Jesus, sus quer dizer porco, suíno. Mas Yehoshua quer dizer Jeová salva, que é o Deus de Israel. Manifestei, fiz conhecido o nome teu, ó Pai, Yehonan, João 17,6, aos homens que do mundo me deste. Que nome que ele trouxe? Que nome que ele trouxe? Ora, o filho tinha o nome do pai, tinha um trigrama, Yud-Re, Vav. O pai é Yud-Re, Vav-Re. O filho é 3 letras do tetragrama e o pai tem as 4 letras. O pai é maior do que o filho. Portanto, o nome é Yehoshua. Não tem outro nome para que devamos ser salvos debaixo do céu. Esta é a última pregação, eu creio nisso. Somos a última geração. Não vai acontecer o que aconteceu em 62. Com John F. Kennedy, com Khrushchev, Estados Unidos e União Soviética, com a crise dos mísseis cubanos. Deus deu mais de 60 anos à humanidade. Eu não vejo mais 60 anos pela frente. Estamos no final. A era da Odisseia, da Odisseia tem 118 anos, corta no meio, dá 59 anos esse ano. Fará 59 anos da morte do profeta William Marmbrand, que disse na mensagem de Senhores, esse é o tempo 271, que o mensageiro vem no final da era. É você esse mensageiro, André Luiz? Eu não sou profeta, só sou pregador, estou aguardando um profeta. E quando ele vier, quando ele aparecer, tem que ser um profeta que pregue Paulo sem sair uma vírgula. Se alguém se levantar e disser eu sou profeta, e sair uma vírgula de Paulo, eu não vou seguir. Se ele não pregar o ósculo, o beijo santo na saudação, eu não seguirei. Se ele não pregar o uso do véu em público, 1 Coríntios 11:10, o ósculo é Romanos 16:16, eu não vou seguir. Se ele não pregar que a mulher tem que ficar calada na congregação, também não vou seguir, não. Ele tem que pregar Paulo sem sair uma vírgula, 1 Coríntios 11:5. A mulher não pode rapar a cabeça nem cortar o cabelo. Se ele sair disso aí, eu não sigo. Estou esperando um profeta. Mas ele deve vir pregando Paulo, o evangelho de Paulo, que é o evangelho da glória de Deus, que foi confiado a Paulo, 1 Timóteo 1:11, sem sair uma vírgula. Se ele sair uma vírgula, se ele sair de 1 Coríntios 7, 9, 10, eu não vou seguir. Ali diz, se a mulher se separar do marido, não se casa de novo, mas reconcilia com o teu marido. E o homem não dê divórcio à sua mulher. Esse profeta que virá, estou aguardando. Mas William Branham diz, ele não vai sair uma vírgula de Paulo. Qualquer um que se disser que é profeta hoje, eu vou ouvir, eu vou escutar. Mas se ele sair uma vírgula de Paulo, eu não vou seguir, não. Vai ficar dizendo que é profeta. É falso profeta. O verdadeiro não poderá sair uma vírgula de Paulo. É isso que eu creio. Veja, estou terminando. Só Yehoshua, você fala Josué, eu falo Yehoshua, e Caleb foram salvos. 1 por 1 milhão. Os egípcios, eu posso dizer que os egípcios é esse grupo de ímpios, né? Foram destruídos no Mar Vermelho. O pecador, nós vemos que Deus tirou mais de... Jeová tirou mais de 600 mil homens, Êxodo 18, sem contar as mulheres e crianças, mas eles não abandonaram o pecado no deserto. Naqueles 40 anos no deserto, os corpos deles tombaram, viraram fêmur, rádio, crânio, caveira, menos o de Yehoshua, não é Josué? Yehoshua e Caleb. Então vemos o justo. Quem é o justo? Existem os ímpios, os pecadores e os justos. O justo se salva com muita dificuldade. Com muita dificuldade, disse Pedro. É esse que vai pela palavra. É o que vai pela palavra. Vê, nem todos os israelitas que saíram do Egito salvo conseguiram se manter salvo no deserto. Essa pregação da sã doutrina também é a mesma coisa. Acredito que pessoas quererão, mas eu não sei se vão se manter firmes, né? Só o Criador Jeová e o Filho sabe. Olha que a graça do Criador Jeová e do seu Filho Yehoshua Mashiach abençoe esta pregação nesta hora nos corações dos filhos e filhas
do Criador Deus Pai Jeová. Amém.